Ele estava vivo, até abrir os olhos e ver aquilo. Na beira da estrada, o corpo caído, e de pé diante dele, uma presença sombria, sem dizer uma palavra, deixando ele assimilar o que tinha acontecido ali. O que você faria se, no instante entre a vida e a morte, enxergasse o anjo da morte diante da sua alma? Esse vídeo vai revelar o que quase ninguém tem coragem de dizer e o que a Bíblia realmente ensina sobre esse momento. Talvez você esteja com medo do futuro, ou sinta que algo invisível te ronda há dias. Já se perguntou quem viria te buscar se hoje fosse o seu último dia? Essa história vai te levar por uma jornada espiritual sobre o que acontece quando o corpo cai e a alma desperta. Prepare-se para entender o que há do outro lado e o que isso revela sobre sua vida agora. Se você sente que esse tema te chama, assista até o fim, porque talvez, no fundo, sua alma esteja buscando respostas. Respostas que só surgem quando o invisível se torna visível. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se essa jornada já tocou seu espírito, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa lembrar que a morte também é um chamado à vida. Ninguém ouve o som, não há grito, nem gemido, nem explosão. Quando a alma se separa do corpo, o silêncio é a primeira testemunha. Um silêncio espesso, absoluto, que não pertence a este mundo. E naquele instante, algo se rompe, como um fio invisível que sustentava a ligação entre o visível e o eterno. O corpo cai, mas a consciência desperta. Ainda ali, no mesmo lugar, mas agora sem peso, sem carne, sem tempo. A alma, como num susto que não termina, enxerga seu próprio corpo estendido, vê a si mesma, caída, imóvel, vulnerável. Há uma estranheza profunda nisso. Como pode estar ali e, ao mesmo tempo, fora dali? A confusão não é de dor, mas de revelação. É como sair de um sonho e perceber que a vida era só o início da vigília. Não há barulho de carros, nem vozes humanas. O tempo desacelera, o espaço parece suspenso, e mesmo sem entender, a alma sente que algo se aproxima. Uma presença. Ela não vem pelo chão, não pisa, não fala, mas se impõe como uma força invisível que curva o espaço à sua volta. E o mais impressionante, essa presença não projeta sombra, porque ela própria absorve a luz. É aqui que muitos dizem ter sentido o início de um peso espiritual, não nos ombros, mas no íntimo da consciência. A alma percebe que está sendo observada, não com olhos humanos, mas com um olhar que atravessa. Um olhar que vê o que ninguém mais viu e que sabe tudo o que ficou escondido. As máscaras caem, as justificativas somem, só resta a verdade. Há almas que tentam fugir, mas não há para onde, porque o cenário agora não é mais geográfico, é espiritual. É como se tudo ao redor se dissolvesse e restasse apenas o que a alma carrega dentro. Medos, culpas, luzes, memórias, tudo se revela. É o início de um julgamento que não depende de tribunais, mas do reflexo da alma diante do Eterno. E nesse momento, há quem clame por misericórdia, quem tenta falar, gritar, chorar, mas a voz não sai, porque na dimensão espiritual não são as palavras que falam, é a essência. E diante da verdade, a essência ou brilha, ou treme. O instante da separação é, na verdade, o instante da revelação. Nada mais está oculto, e tudo o que a alma foi está agora diante dela. Ele não caminha, paira, não tem rosto, mas a alma o reconhece. Não fala, mas cala tudo ao redor. A presença se aproxima, escura, envolta num manto que parece feito de noite. Suas asas não se abrem, mas se expandem como uma ausência de luz. É como se a própria sombra da eternidade tivesse tomado forma. A alma tenta entender o que está vendo, mas não há explicações, só uma certeza silenciosa. Aquilo não é um homem, aquilo é uma entidade enviada.
O tempo, que antes já parecia suspenso, agora some completamente. Diante dessa presença, não há ontem nem amanhã. Há apenas um agora eterno. E esse agora é sagrado, temido, absoluto. Alguns caem de joelhos, outros tentam esconder os olhos. Mas ninguém escapa do olhar invisível desse ser. Ele não tem nome pronunciável, mas os antigos sabiam quem era. Chamavam-no de o ceifeiro do tempo. Outros diziam, o executor de Deus. Na tradição cristã primitiva, ele aparece em visões, sonhos e passagens escondidas. É aquele que foi visto por Moisés no Egito e por santos em êxtase. Não é um demônio, não é um espírito qualquer, é o servo do Altíssimo, enviado para buscar o que já não pertence à terra. O mais estranho é que sua presença não é necessariamente má. Ele não vem para ferir, ele vem para cumprir. Seu silêncio é um eco do julgamento. E sua aproximação provoca exatamente aquilo que a alma construiu em vida: paz ou desespero. Há testemunhos de pessoas que, à beira da morte, viram essa figura encoberta por um véu. Sentiram a atmosfera mudar. Relataram um frio que não era físico, uma presença que fazia o ar pesar, como se algo sagrado estivesse atravessando as camadas da realidade. E ali, mesmo sem ver o rosto, souberam. Chegou a hora. Mas ele não força, ele não arrasta, ele espera. Porque o instante final ainda é um santuário, e até o último sopro, Deus permite a liberdade da alma. Alguns se entregam, outros resistem, há quem chore, há quem sorria. Mas todos, sem exceção, são tocados por esse mistério. Talvez o maior segredo da morte não esteja na dor do corpo, mas na aparição daquele que vem buscá-lo. E ele não vem para quem quer, ele vem para quem chegou a hora. A alma não escolhe o que sente no instante final. Ela apenas colhe o que plantou. Diante do anjo da morte, não há espaço para fingimentos. O que somos por dentro se revela por inteiro, e o que parecia força vira fraqueza. O que parecia pequeno revela-se grandioso. A alma, agora diante do eterno, sente o peso das escolhas. Cada sim, cada não, cada omissão. Tudo tem voz, tudo tem consequência. Para quem viveu sem fé, a presença do anjo pode ser aterradora. É como se a própria consciência clamasse por esconderijo, mas não há. A vergonha espiritual aparece. A alma se vê nua, não de roupas, mas de intenções, e isso dói mais do que qualquer ferida do corpo. Mas para quem viveu em amizade com Deus, o encontro é diferente. É como ver um velho conhecido. A alma sente temor, sim, mas um temor sagrado, cheio de reverência e paz. Há lágrimas, mas não de desespero. São lágrimas de entrega, de missão cumprida, de retorno ao lar. O anjo não assusta, consola. Você já se perguntou o que sentiria ao vê-lo? Teria medo ou alívio? Há santos que relatavam ter visões desse anjo nos seus últimos dias. Não com horror, mas com um coração sereno. São Francisco de Assis, por exemplo, chamava a morte de irmã, porque sabia, para quem ama a Deus, a morte não é o fim, é o abraço. A alma que viveu buscando a verdade reconhece mesmo em silêncio que chegou a hora de atravessar. E o anjo, mesmo com sua aparência solene e terrível, não vem como carrasco, mas como aquele que entrega o filho de volta ao Pai. É por isso que o modo como vivemos molda o modo como morremos. O juízo começa agora, nas escolhas diárias, nos atos ocultos, no amor que damos ou negamos. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, escreva nos comentários: Senhor, prepara minha alma. Compartilhe esta história com alguém que precisa lembrar que ainda há tempo. Tempo de mudar, tempo de perdoar, tempo de recomeçar. Ele aparece nas sombras, mas também nas Escrituras, não como um nome claro,
mas com rastros profundos que percorrem páginas esquecidas, revelando que sua existência não é lenda, é parte do mistério de Deus. No livro do Êxodo, capítulo 12, há uma noite que ainda hoje é temida nas memórias espirituais de Israel, a noite da Páscoa. Ali, quando o sangue do cordeiro marcava os umbrais, um destruidor passava por sobre as casas. A tradição o chamou de o anjo da morte. Ele não precisava bater, apenas via e executava. Onde havia sinal da aliança, passava por cima. Onde não havia, a vida era colhida. Não por acaso, a palavra Páscoa, Pesach, significa passar por cima. Mas quem era esse anjo? A Bíblia não dá seu nome, não o descreve, mas o tema volta em outros livros. No livro de Tobias, o arcanjo Rafael se revela e diz: Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que assistem e entram na presença da glória do Senhor. Tobias 12:15. Alguns padres da igreja interpretaram que entre esses 7, um seria o executor da última hora. Um anjo não de consolação, mas de justiça. Um enviado que toca apenas quando Deus ordena. No Apocalipse, vemos anjos que ceifam, tocam trombetas, derramam taças e colhem as almas na grande colheita escatológica. Em Apocalipse 14, outro anjo é instruído: lança a tua foice afiada e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, porque a seara da terra está madura. Não é metáfora, é linguagem de juízo. A foice espiritual representa o fim da jornada humana e o início do que não se pode mais mudar. Há também o temido anjo exterminador, mencionado nos Salmos e em Crônicas. Em 1 Crônicas 21:16, Davi vê o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada desembainhada sobre Jerusalém. Era um castigo divino, mas Davi se arrepende e o anjo recua. O que isso revela? Que esse ser não age por conta própria, é instrumento de Deus, e a oração ainda pode mover misericórdia. Na tradição cristã oriental, esse anjo é muitas vezes identificado com uma forma sombria de Miguel, quando vem para executar juízo. Outros o veem como uma entidade distinta, conhecida apenas entre os anjos. Sua identidade permanece envolta em mistério, mas sua ação é inconfundível. E talvez o mais inquietante seja isso: ele não aparece sempre, só quando Deus determina que a hora chegou. Não está presente em todas as mortes, mas quando ele vem, a alma sabe. A Bíblia não lhe dá um nome, mas dá pistas, e essas pistas apontam para um mistério que se aproxima de cada um de nós. Nem toda alma é visitada por ele. Na maior parte das vezes, a transição é feita por anjos da guarda, mensageiros de luz ou por seres espirituais designados para conduzir a alma ao seu destino. Mas há ocasiões raras em que o próprio anjo da morte vem. Quando ele vem, o ar muda, a atmosfera pesa. Não é um peso físico, é um peso eterno. Como se o véu entre os mundos tivesse sido rasgado. E sua presença não é fruto do acaso, ela sempre carrega um motivo profundo. Ou a alma precisa de julgamento direto, ou ainda há algo que só pode ser resolvido naquela hora. Alguns santos e místicos relatam que, em certos casos, Deus permite uma visita pessoal do anjo da morte para almas em conflito, em pecado grave ou em momentos de grande missão espiritual. Às vezes é para colher com justiça, outras vezes para oferecer a última chance. Há relatos antigos, preservados em mosteiros e na tradição oral da igreja, de almas que viram esse anjo ao lado de leitos de morte. Em muitos desses casos, a morte não foi imediata. Houve tempo de ver, de sentir, de clamar por misericórdia. E esse é um dos grandes mistérios. O anjo da morte também pode ser instrumento da graça, não apenas do fim. Um monge do século XIII narrou que certa vez, ao visitar um moribundo que ainda não se confessara, sentiu uma presença escura no canto do quarto.
imóvel, sem rosto, mas com uma aura que calava tudo. O doente, ao vê-lo, começou a chorar compulsivamente e implorar por perdão. Só então pediu os sacramentos. Morreu em paz. O monge dizia: era o anjo da morte, e ele esperou. Em outras situações, o anjo não espera. Ele cumpre. Quando há endurecimento da alma, recusa do bem, fechamento à graça, o anjo executa, não com ódio, mas com fidelidade ao desígnio divino. A ceifa espiritual acontece e a alma é levada, não para o esquecimento, mas para onde suas escolhas a conduziram. O que determina se o anjo da morte vem pessoalmente? Talvez o que esteja em jogo seja mais do que a vida. Talvez seja o destino eterno de uma alma que ainda pode, ou já não pode, ser tocada. E se tudo isso é verdade, como viveríamos hoje? Com que olhos olharíamos nossas escolhas, nossos pecados escondidos, nossas resistências silenciosas à vontade de Deus? Se essa pergunta acendeu algo no seu coração, escreva nos comentários: quando eu te vir, que seja em paz. E envie este vídeo a alguém que você ama, alguém que precisa lembrar que até o último instante, a graça ainda pode surpreender. Nem todos veem a mesma figura. Alguns veem luz, outros veem sombra. Alguns são tomados por um perfume doce e celestial. Outros sentem um frio que penetra a alma. A diferença não está no anjo, está na alma. Na tradição dos padres do deserto, há registros de moribundos que viam anjos resplandecentes cantando, abrindo os céus com vozes que nenhuma língua humana poderia descrever. Esses testemunhos, longe de serem meras alegorias, revelam que para os puros de coração, o que vem buscar não é o anjo da morte, é o anjo da promessa. É como se a santidade repelisse a presença sombria. O anjo da morte não se aproxima de almas que já vivem na luz. Não há ceifa onde já houve entrega. Para esses, a morte não é uma ruptura, é uma passagem, um cair suave, um adormecer em Deus. Mas há outras almas, para as quais ele vem como um limite. Almas que viveram no descuido, na indiferença, na frieza. Almas que disseram não à luz e agora não reconhecem quem as busca. Para elas, o anjo não aparece em forma serena. Ele pesa, ele cala, ele revela o que foi negado por uma vida inteira. Isso não significa que essas almas estão condenadas, mas sim que sua travessia será mais dolorosa. Nos escritos de Santa Catarina de Gênova, lê-se que o purgatório começa no instante em que a alma percebe o quanto se afastou da luz e sofre, não por castigo, mas por saudade de Deus. É esse o sentimento que muitos relatam ao verem o anjo da morte, uma saudade súbita, misturada com um temor profundo. É possível que, diante do mesmo anjo, duas almas sintam coisas completamente opostas. Uma sente paz, porque viveu em Deus. A outra sente pavor, porque afastou-se tanto que já não reconhece o que é sagrado. E há ainda casos mais raros, aqueles em que o anjo não pode tocar. Sim, há almas sob tamanha proteção espiritual, tamanha intercessão de Maria ou de seus santos protetores, que o anjo da morte se detém. Ele chega, mas não entra. Ele vê, mas não toca, porque aquela alma pertence já nesta vida ao domínio do céu. E você, se hoje fosse a hora, quem viria te buscar? E se as visões do anjo da morte não fossem apenas visões? E se centenas de pessoas ao redor do mundo tivessem visto o mesmo ser? Relatos de experiências de quase morte, EQMs, multiplicam-se há décadas. E embora muitos detalhes variem, culturas, línguas, crenças, há elementos recorrentes assombrosamente semelhantes. Um deles é este: uma presença à beira da morte, escura, silenciosa, imponente, que observa, que espera, que às vezes estende a mão, mas não leva.
Muitos descrevem um ser com um manto negro, sem rosto visível, que se aproxima no exato momento em que o coração para. Em alguns casos, a pessoa sente como se estivesse sendo puxada para fora do corpo. Vê os médicos, vê os familiares, mas não sente mais o peso da matéria. É então que ela o vê, o ser parado, um guardião do limiar. Alguns tentam fugir. Outros sentem que seriam levados, mas algo os impede. Um clamor, uma oração esquecida, um rosário no bolso, uma mãe ajoelhada em casa. Então, como se uma ordem invisível fosse dada, o ser recua e a alma retorna. Entre os casos mais impressionantes, há aqueles que ouviram vozes, não do anjo, mas de um outro ser, luminoso, forte, que os impedia de atravessar. Ainda não é a hora. Volte. Há algo que você precisa mudar. Quando esses sobreviventes despertam, suas vidas jamais são as mesmas. E há outros testemunhos. Pessoas que não viram o anjo da morte, mas sentiram sua presença. Um frio súbito em uma sala quente. Um peso no ar, um silêncio que não era humano. E então, uma voz, um chamado, um sopro. Depois disso, o corpo volta à vida, mas o espírito nunca mais é igual. O que fazer com esses relatos? A ciência tenta explicá-los com falta de oxigênio no cérebro, com alucinações. Mas como explicar que pessoas separadas por continentes descrevem a mesma figura? Como explicar que muitas delas conheciam a presença antes mesmo de saberem da sua existência? A Igreja observa com cautela, mas também com respeito. São João Paulo II dizia que as experiências limítrofes merecem discernimento e que o espírito humano toca o eterno de maneiras que nem sempre compreendemos. Talvez o que esses testemunhos revelam não seja apenas sobre a morte, mas sobre a vida, porque quem viu a eternidade passa a viver diferente. Ele quase nunca fala, e mesmo assim, tudo em sua presença comunica. O anjo da morte não precisa de palavras para ser compreendido. Sua linguagem não é feita de sons, mas de essência. Quando ele aparece, algo dentro da alma entende, não com o intelecto, mas com uma percepção espiritual que está além da lógica. É como se a alma fosse invadida por uma certeza absoluta. Chegou a hora. E, no entanto, há exceções, raras mas documentadas. Casos em que o anjo falou, em que pronunciou uma frase, uma sentença, um convite ou um aviso. Cada palavra nesses relatos parece carregar o peso de uma eternidade. Não é uma conversa, é um decreto. Há registros em textos antigos de monges do deserto, como o Apophthegmata Patrum, onde se relata que o anjo do Senhor disse a um abade moribundo: "Tua balança foi medida, teu tempo cumprido, vem." Uma voz sem ira, mas sem apelo. Uma sentença que não se discute. Outros relatam palavras de libertação. Teu sofrimento terminou. Tu és esperado. Foste encontrado fiel. E então, silêncio, outra vez. É nesse silêncio que muitos percebem a real mensagem do anjo. Não há gritos nem imposições. Há apenas presença. E essa presença revela o estado da alma como um espelho. Não há necessidade de perguntas, porque tudo está exposto. O amor vivido, o arrependimento negado, o perdão concedido, a entrega feita ou adiada. O silêncio do anjo da morte é talvez o mais doloroso dos julgamentos, porque ele não acusa, mas deixa que a alma se veja à luz do que é eterno. É nesse silêncio que muitos caem em pranto, não pelo medo da morte, mas pelo peso da verdade. Mas há também beleza nesse silêncio. Para os justos ele é paz. É como o silêncio do templo, do sacrário, do céu antes da glória. Um silêncio que não oprime, mas acolhe. E se você estivesse diante dele agora, o que ele veria em você? Se essa pergunta ecoou na sua alma, se algo lá dentro se moveu, escreva nos comentários.
Deus me veja com misericórdia e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de silêncio e de verdade. E se a morte não fosse o fim, mas uma escolha, não para todos, não para sempre, mas em certos momentos, para certas almas, Deus permite que o instante final seja uma encruzilhada, um último sopro de liberdade, um instante em que a alma, já fora do corpo, vê tudo e precisa dizer sim ou não. A tradição cristã sempre defendeu que o juízo acontece logo após a morte, mas também reconhece que há exceções misteriosas, instantes de misericórdia extrema, onde Deus, na sua soberania, suspende o tempo para dar uma chance final à conversão. Há relatos de santos que intercederam por pecadores no leito de morte, e a morte atrasou. O anjo parou, esperou, como se o céu inteiro segurasse a respiração aguardando um sim, um ato de contrição, um arrependimento autêntico. E então, no limite, a alma se entregou, salvou-se. Santa Faustina Kowalska narra que viu almas no momento da morte envoltas por trevas, mas que bastava um raio da divina misericórdia e a alma mudava sua eternidade. Muitas vezes, escreveu ela, a alma recebe a luz interior para se voltar a Deus, mesmo que nunca tenha o conhecido em vida. E quando o anjo da morte presencia isso, ele não interfere, ele observa, ele aguarda, porque naquele instante a escolha não é dele, é da alma. Deus segura o tempo. A alma vê sua história, seus pecados, seus amores, suas dores, e precisa responder, com verdade, com liberdade. Mas há também o oposto, almas que mesmo diante da verdade endurecem, que negam, que fogem, que se agarram à própria escuridão. Essas não são condenadas pelo anjo, são condenadas pela própria recusa de amar. A última escolha, quando dada, é um dom, não uma regra. É um milagre silencioso e não depende de merecimento, depende da misericórdia e da abertura da alma. Quem saberá se terá esse instante? Quem poderá garantir que será visitado por essa última chance? Por isso, o agora importa. A conversão não é para o fim da vida, é para hoje, porque o fim pode vir sem aviso. E se você sente que Deus ainda te oferece uma escolha, uma chance, um tempo de retorno, então viva como quem já foi tocado pela eternidade. Não adie a decisão que pode salvar sua alma. Feche os olhos por um instante, imagine acordar e não estar mais aqui. Não há mais relógio, celular, compromissos, não há espelho nem corpo. Há apenas você, por dentro, com tudo o que fez e tudo o que não fez. E diante de você, uma presença silenciosa, imensa, fiel, o anjo da morte. E se fosse agora, como estaria sua alma? Cheia de paz ou de desculpas? Com gratidão ou com medo? Você o reconheceria como um enviado do céu? Ou tremeria por saber que há segredos que ainda não entregou a Deus? Essa pergunta não é para assustar, é para acordar, porque a morte é o espelho mais honesto da vida. E o anjo da morte, por mais temido que seja, é apenas o mensageiro de um Deus que ama tanto, que ainda avisa, que ainda espera, que ainda envia sinais, até o último instante. Muitos vivem como se tivessem todo o tempo do mundo, mas a eternidade começa no momento em que você diz sim, sim ao perdão, sim ao arrependimento, sim ao retorno. E quando esse sim acontece, a alma já não teme o anjo. Ela o recebe como quem recebe um portador de luz. Porque sabe, ele não vem para tirar, ele vem para levar ao Pai, ao descanso, à verdade, ou ao julgamento que já começou dentro de nós. Por isso, esta história não termina aqui. Ela começa agora, dentro do seu coração. Se esta jornada falou com você, comente. Quando eu partir, que seja para a luz.
E se deseja continuar recebendo conteúdos que toquem o invisível e despertem o sagrado, inscreva-se agora no canal Histórias do Sagrado. Mas não apenas inscreva-se, ative o sininho de notificações, porque talvez o próximo vídeo seja exatamente o que sua alma estava esperando. E compartilhe esta mensagem com quem você ama, porque lembrar da morte é um ato de fé na vida eterna.